mas nós temos uma dificuldade muito grande do ato de sentenciar. Eu acho que as ferramentas há uma unanimidade que nós não vamos viver sem elas, mas o ato de decidir sobre a liberdade, o ato de decidir sobre uma sentença de tantos anos de pena privativa de liberdade, isso para nós é um desafio brutal, iniciar um processo de aceitação. E como fazer isso, talvez, a partir dos órgãos de Estado, de uma nova cultura de que as coisas inevitavelmente serão assim daqui para frente. E o papel da instituição e das instituições é fundamental. Boa tarde novamente. Continuo aqui com os senhores e as senhoras para podermos iniciar um debate extremamente relevante, que é pensar sobre os desafios jurídicos para o uso de IA no processo penal. E aqui temos referências a autoridades na atuação judiciária, pensando em como é que o Poder Judiciário e a advocacia pode ter uma atuação que conecta a tecnologia com os direitos fundamentais e preservando justamente toda a celeridade e a eficiência. É uma ponderação necessária e que nós teremos a honra de contar com a participação do ilustre Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai. Muitíssimo obrigado pelo convite, é uma honra tê-lo aqui conosco, trazendo a visão da advocacia especializada e combativa em tribunais superiores, especialmente na defesa dos direitos fundamentais. Temos a presença igualmente ilustre de Alexandre Wunderlich, que igualmente é advogado e atua na área do processo penal e vai trazer relevantes contribuições para nós nesse debate. E, representando a Advocacia Geral da União, Bruno Portela, que além de um técnico altamente qualificado e jurista, também lidera o Laboratório de Inovação da AGU, que conecta direitos fundamentais com novas tecnologias. Iniciamos a fala convidando o advogado Cacai para a sua apresentação. Por favor, Cacai. Bem, boa tarde a todos. Tiago, obrigado. O Tiago só me convidou para vir aqui porque ele é meu sobrinho, senão eu não teria convidado, porque eu não entendo absolutamente nada desse assunto. Mas quando eu soube que o Bruno e o Vanderlit vinham, eu falei, pô, vou aceitar, que é uma honra para mim, né? Eu quero pontuar aqui algumas perplexidades que tem. Realmente, com toda sinceridade, eu conheço bastante o Vanderlit, sou um fã dele como advogado criminal. Esse é um mundo meio distante do meu. Eu realmente sou um cara desconectado, infelizmente, dessas modernidades e tal, e sou, na essência, um advogado criminal. Esse é o que eu faço na vida, sempre advoguei. E tenho acompanhado, Tiago, até que eu diria com rara preocupação, algumas questões específicas que se colocam nessa área, né? Eu vejo muito pessoas que eu respeito no Poder Judiciário dizendo da extrema importância da inteligência artificial no Judiciário. Nós estamos num momento muito quase dramático do direito, né? Assim, hoje você tem uma agilização do processo que é muito ruim. Você chega numa biblioteca jurídica, você tem lá direito penal em 5 tomos, direito penal simplificado. O Lênio Streck gosta de falar o seguinte: se você estiver sentado numa mesa para fazer uma cirurgia do coração e visse escrito assim, como operar o coração em 2 volumes, se você toparia fazer uma operação do coração. Então, o direito penal muitas vezes sofre um pouco com esse momento de certa simplificação. Há uma tendência de simplificação da linguagem, que eu concordo em parte, que eu acho que a linguagem muito estruturada, ela tende a afastar o cidadão do direito. E aí você tem uma série de outras discussões, como especificamente a TV Justiça, né? Que é uma TV que veio para aproximar o cidadão do Poder Judiciário, mas nunca deveria ter se dado no processo penal. O processo penal não pode ser televisionado, não pode ser espetacularizado. O processo penal, são fatos, e a super espetacularização e a transmissão exagerada é uma condenação acessória sem previsão legal.
Ao longo de tudo isso, a gente acompanha uma decisão que ela é hoje inafastável do uso da inteligência artificial no processo, especialmente nos tribunais. E eu tenho muita preocupação com isso, mesmo antes de pensar o processo penal, Vanderlite, porque eu vejo que as pessoas que eu converso nos tribunais superiores, a estrutura é montada para afastar o cidadão da possibilidade de discutir o seu direito. Quer dizer, o que existe é uma tentativa de dizer o seguinte: olha, faça o maior número possível de filtros aqui para que o processo não chegue, porque nós temos milhares de processos, milhões de processos. Agora, imagine vocês, eu perguntei para o Tiago, me disseram que aqui a grande maioria é da área jurídica, né? O que significa isso no processo penal? Talvez eu vá dizer uma coisa que seja deselegante com alguns aqui, mas para mim é assustador. É absolutamente assustador. Imaginar o processo penal sob o crivo de uma inteligência artificial. Eu fui cuidar de ler algumas coisas para falar para uma plateia tão ilustre, porque eu já notei, sou advogado há muito mais tempo que o Vanderlite, mas acompanho a vida dele, que cada vez mais o advogado deixa de ter importância no processo. Depois da pandemia, com as audiências virtuais, julgamentos virtuais, o juiz está conseguindo aquilo que, de alguma forma, ele sempre sonhou, que é livrar do advogado. Se não puder nem falar com o advogado, melhor ainda. Até precisar de um advogado criminal. É muito diferente, e eu respeito isso, você levar uma tese tributária, técnica, absolutamente técnica, para um tribunal discutir, através de memoriais e pareceres e tal, e levar um processo criminal técnico, absolutamente técnico, com uma tese também bem fundamentada, mas com detalhes específicos do caso concreto, que muda toda a hipótese. Olha que eu sou advogado há 40 anos, na área criminal. Muda toda a hipótese de análise. Quem critica isso é porque nunca precisou de um advogado criminal, nunca teve ninguém que precisasse de um advogado criminal. Então, os advogados estão sendo alijados do processo. O ministro hoje, com muito boa vontade, nós que ainda temos uma advocacia mais atuante, somos, às vezes, chamados para uma audiência presencial. Na maioria é audiência por vídeo ou por telefone. E no processo penal, há uma diferença enorme. Por isso eu tenho medo da inteligência artificial no processo penal. Digo isso sujeito às críticas devidas, mas com muita tranquilidade no que eu conheço hoje. Fui cuidar de ler algumas questões específicas da inteligência artificial aplicada ao processo penal. É absolutamente assustador. Nós temos um processo penal num país igual ao nosso, que é um país absolutamente concentrador de rendas, um país onde você tem a grande maioria dos atingidos pelo processo penal de negros, pobres e invisíveis sociais. Toda essa concentração de preconceito, ela às vezes se reverte no número maior ainda, quando vai para a inteligência artificial. Porque você tem que imaginar, e eu faço uma reflexão, não sou especialista no assunto. Eu sou uma pessoa que gosta de ler e me dediquei a estudar um pouco esse assunto agora. Tem mais ou menos 2 horas. E me assustei, porque você imagina o seguinte: para você ter esse trabalho da inteligência artificial, você vai ter um algoritmo lá e alguém que vai ter que alimentar aquele processo. Nós tivemos há muito pouco tempo um juiz que hoje está reduzido a extrato de pó de mico, mas foi o homem mais poderoso do país, que é um senador manco que anda por aí sem ter nenhum tipo. Só falar dele começa a ter. É foda, ainda tem poder ainda. Então, você teve um juiz que quase chegou ao Supremo Tribunal Federal. Você imagina se esse cidadão chegasse ao Supremo, fosse presidir o Supremo e fosse ele preparar a inteligência artificial no Supremo Tribunal Federal. Quais não seriam os elementos levados para manter os algoritmos? Quais seriam os fundamentos levados para poder fazer uma jurisprudência? Seria o punitivismo na veia. E existem alguns sistemas, especialmente nos Estados Unidos, comentei isso ano passado com o Tiago, que é um craque, que conhece tudo disso, que é o Compass lá nos Estados Unidos, que você detém
um número enorme no Estado americano de possibilidades. Olha que coisa inacreditável, Vanderlei. Eu fiquei assustado com isso. Os juízes decidem através de um sistema, hoje está sendo muito questionado, então está meio fora do ar, mas são 137 perguntas que se fazem para poder definir se o cidadão vai ser preso ou não, vai responder em liberdade ou não. E aí os erros são absolutamente gritantes, e o que é pior, que aí sim é uma reflexão que eu faço a vocês que são especialistas na área, reforça o preconceito. Há uma tendência que é natural, especialmente para o leigo, de ter um cuidado maior com a vítima, de preocupar pouco com o réu, e há uma hipótese, isso é científica, é estudado por li 2 ou 3 artigos a respeito, de você implicar muito mais o negro, o asiático e, por incrível que pareça, o jovem. Então, as hipóteses de fiança ou as hipóteses de prisão para poder responder em liberdade nos Estados Unidos, que é onde esse estudo foi feito, ele reflete fortemente uma espécie de uma continuação do preconceito que já existe, às vezes reforçado, que agora é por máquina. A gente sabe, é só você pegar o número de pessoas que são presas no Brasil, a população que é negra, a população que é branca, a população carcerária que é negra, a população que é branca. Isso é no mundo inteiro, quase, especialmente nos Estados Unidos, que é o pior país para se falar em processo penal, no meu ponto de vista. O contingente populacional de negros e de pessoas que já sofrem o preconceito é muito maior. E o que é pior, estatisticamente, pelo menos em estudos que li, em trabalhos que eu li, isso é reforçado pela inteligência artificial. Ou seja, para o processo penal, essa é uma reflexão que eu faço, para o processo penal, a inteligência artificial é absolutamente incompatível com o Estado Democrático de Direito. É incompatível com a possibilidade de você manter as liberdades individuais garantidas por um sistema que já é atingido no dia a dia, mesmo quando o advogado está podendo se manifestar, está podendo falar. Então, eu penso que é necessário que a gente faça uma reflexão. Essa evolução é inexorável, é bom que ela venha, ela serve para uma série de questões. Gente, quando eu comecei a advogar no Supremo, eu era um advogado completamente, não conhecia ninguém no direito, comecei a advogar por gostar mesmo, por certo atrevimento. Você tinha um julgamento, você pegava um memorial e ia para o Supremo sem conhecer ninguém, era recebido por 6 ministros num dia, 5 ministros do outro. Hoje, não estou fazendo uma crítica, embora esteja fazendo, o processo, a quantidade de processo é tanta que você não consegue falar muitas vezes com o ministro. É um fato. É um fato. Falar com o ministro Agora, falar com o ministro, você que tem essa experiência fantástica da AGU, falar com o ministro no processo penal há uma diferença enorme. Há uma possibilidade, veja bem, eu digo sempre o seguinte, no meu escritório, a gente só pega processo onde a gente tem tese. Eu não posso ter o Supremo Tribunal Federal para defender uma tese que eu não confie nela. Mas você tendo uma tese, você tem que poder tentar passar da barreira dos assessores para poder chegar ao ministro e para poder discutir uma tese que seja de alguma forma compatível com aquilo que você defende em qualquer lugar, por escrito ou falando. E para isso tem que haver o contato no processo penal, no meu ponto de vista, tem que haver o contato pessoal. É impossível. É impossível você imaginar que alguém vai ser submetido à hipótese de prisão por um algoritmo que é colocado lá, que é alimentado, sabe-se lá bem por quê, com elementos que são, em regra, preconceituosos e que vai fazer com que cada vez mais a gente leve para ser o objeto principal do processo penal aquele que é o invisível social, que isso ocorre não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Não sei quanto tempo eu tenho, mas essa é apenas a preocupação que eu queria trazer para vocês. Eu tenho uma história simples para contar, para vocês verem a importância que eu dou à visão humanista do processo penal. Eu, quando vou falar para estudante, Brasil afora, eu gosto muito de contar uma história que eu, uma vez, levei o ministro Evandro Lins ao aeroporto
e disse a ele: ministro, o que é que eu indicaria de leitura para um estudante de direito? Estava um estagiário comigo. E ele disse para o meu estagiário assim: leia os clássicos, leia literatura, leia livros, leia poesia, sabe que eu gosto de poesia? Leia muita poesia, leia jornais, se sobrar tempo, leia direito. Quer dizer, a formação humanista é que faz a diferença de você pegar um processo, tendo uma tese técnica e poder, de alguma forma, sensibilizar o juiz. Porque vocês não acreditam, a maioria aqui, se advogado não acredita, mas o juiz às vezes escuta, é raro, mas às vezes escuta e às vezes se sensibiliza. E pode ter certeza, com a inteligência artificial, nós estaremos nos afastando da hipótese do juiz nos escutar. Obrigado a vocês. Meus parabéns, querido Cacai. Que apresentação humanista que traz o valor de resgatarmos a conexão entre seres humanos, especialmente no direito e nos tribunais, diante do crescimento e do avanço da tecnicidade por meio de inteligência artificial. Cacai traz uma questão muito sensível e que se resume em uma frase: o preconceito pode já estar estruturado na realidade hoje dos dados. E quando nós alimentamos esses dados para que o algoritmo extraia padrões para serem usados como referência nas suas próximas decisões ou sugestões, estamos, na verdade, identificando um preconceito, um viés que já existia na sociedade e que pode ser reforçado pela automatização dessa mesma base de dados. Passo a palavra agora a professor e também advogado, Alexandre Wunderlich. Obrigado. Você tem um passador para mim, por favor? Uma satisfação poder estar aqui com todos vocês. Eu vou ser bastante breve, brevíssimo, não vou ocupar mais de 10 minutos aqui. Quero fazer os agradecimentos protocolares, conhecer o Tiago, uma satisfação imensa. Doutor Bruno, vou respeitar o tempo, serei bastante breve, um prazer lhe encontrar, lhe parabenizar pelo trabalho do laboratório da AGU, transmito ao ministro Messias essa minha admiração pelo trabalho que vocês têm feito, que é fundamental também para nós, advogados criminalistas, e o meu amigo, querido colega, advogado criminal, que representa tão bem todos nós, que é o Cacai, que eu tenho tanta admiração e uma amizade de muitos anos. Muito bom te reencontrar. E dizer que talvez a minha fala aqui, saudando todos vocês, evidentemente, e o Ademir Piccoli, que me convidou, que é gaúcho e que eu conheço há mais de 20 anos, mas é a primeira vez que eu venho participar desse evento. Vou tentar, na linha do que o Cacai falou, colocar algumas preocupações. E, mania de professor, eu organizei um pensamento um pouco mais acadêmico, mas sem querer proferir uma palestra com profundidade sobre um assunto que eu não domino. Para fazer um contexto, eu sou advogado criminal, Porto Alegre, atuo em São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar em alguns casos de repercussão nacional, mais na área do direito penal de empresas, e aqui em Brasília eu desenvolvo meus trabalhos no mestrado do IDP. Então, as minhas preocupações é de um advogado que leciona na área que atua. Eu não tenho a expertise, assim como o Cacai falou também, de ser alguém que trabalha com inteligência artificial. E parto de um pressuposto de que algumas constatações do nosso mundo e, sobretudo, buscando algumas soluções e rapidamente, nesses minutos que me conferiram aqui, eu vou tentar deixar isso mais claro. Qual é o estado da arte do processo penal para quem não é do processo penal, para quem não milita na nossa área? Nós temos vários problemas no processo penal. O processo penal vive um momento dramático. Nós, com mais de 30 anos da Constituição Federal, não superamos uma raiz autoritária, inquisitorial, uma raiz ditatorial de um processo penal da década de 40. Então, o que todos os processualistas propõem, um modelo de processo penal acusatório, onde o juiz não é um ator, mas é um espectador do processo,
e onde a acusação e defesa estão em pé de igualdade, um modelo acusatório de índole constitucional, de garantias constitucionais, esse modelo no Brasil ainda é um modelo a construir. Nós tivemos várias reformas, nós evoluímos bastante, mas nós não temos um novo Código de Processo Penal, o que é evidente que é necessário. E a gestão da prova, os poderes do juiz de agir de ofício, ainda ficam muito presentes em que pese as últimas reformas que nós tivemos com algumas evoluções. Mas esse agir do juiz, como se parte fosse, interrogando uma testemunha, determinando uma prova de ofício, seja para acusação, seja para defesa, não é compatível com um modelo acusatório de igualdade de armas, de paridade de armas entre defesa e acusação, com um juiz equidistante, um juiz espectador do processo. Então, qualquer inteligência artificial que vá se colocar dentro de um modelo falido não vai funcionar. É pressuposto para que a gente possa evoluir na inteligência artificial a melhoria do sistema normativo e da imposição de um modelo de garantias que a Constituição trouxe e que depois de 30 anos nós não conseguimos ainda executar. Nós ainda temos, então, evidentemente, um modelo inquisitorial. E quando eu chamo de um modelo inquisitorial, eu acho que as misérias do processo, e quem advoga, Cacai, na área criminal, essa imagem é totalmente incompatível com a tecnologia, com a inovação. Essa é a imagem do descaso, do descalabro, da falta de dignidade da pessoa humana. Me sinto constrangido de fazer uma fala sobre inteligência artificial quando tem mais de 700 mil presos no Brasil. Nós precisamos resolver esses problemas antes de pensar em inteligência artificial. Ou talvez seja a inteligência artificial o caminho para resolver esses problemas que nós estamos há 30 anos tentando resolver. Eu não desconheço a nova realidade. Nós partimos da miséria, de um processo penal lento, estigmatizante, seletivo, que recai sobre os vulneráveis na sua maioria das vezes, mas que nos últimos anos chegou às elites dos prédios brasileiros. Mas essa realidade, nós não desconhecemos, dá espaço para uma sociedade do risco, da complexidade, de uma condição pós-moderna. Esse filósofo, Zygmunt Bauman, que nos fala da modernidade líquida, é muito caro para nós do direito, porque ele propõe um mundo que está cada vez mais fluido, cada vez mais com alternativas de rupturas, de mudanças. E para nós, por que isso é preocupante? Como o Cacai colocou aqui, nós viemos de uma era moderna, de um pensamento iluminista, onde as categorias teóricas nos são muito caras. Quando nós trabalhamos com responsabilidade penal, subjetiva, pessoal, o vínculo da conduta humana com o nexo causal e o resultado é absolutamente diferente de tudo que aqueles outros painéis estão fazendo nesse evento. Aqui é diferente, aqui é pessoal, é particular, são as circunstâncias do homem dentro de um mundo esfacelado. Quando nós temos essa aceleração, qual é a consequência natural? O esfacelamento dessas categorias teóricas que vem numa pós-modernidade ou numa modernidade líquida, fruto dos nossos tempos, buscando diluir conceitos-chave que nos trazem garantias para poder responsabilizar alguém. O processo penal, evidentemente, que é fruto da ciência, mas está inserido dentro de um mundo. Esse mundo circundante é o mundo que nós vivemos hoje, é o mundo da fluidez, da velocidade, da aceleração. Um filósofo francês chamado Jean Baudrillard fala: o homem da opulência não está mais rodeado por outros homens, mas por objetos. A coisificação do homem. E o processo penal, enquanto instrumento orientador e condicionador dessa nova realidade, é o nosso objeto de estudo. E, a partir disso, os desafios jurídicos da inteligência artificial no processo penal brasileiro são, evidentemente, gigantescos. E ali não sou eu, é Michel Foucault, fazendo uma cara de espanto, porque trabalha justamente com as relações de poder no processo penal.
Qual é a proposta aqui? Quem me conhece, o Cacai me conhece há muito mais tempo, Bruno, Thiago, tem 25 anos, Dalazen, meu colega do Rio Grande do Sul, Piton, defensor público, todos que me conhecem na vida acadêmica sabem que eu levanto essa bandeira há 25 anos. Não acho que no processo penal brasileiro haja espaço para que não se tenha um garantismo penal, um direito penal mínimo, com respeito aos princípios básicos, etc., e um sistema de garantias substanciais, instrumentais, onde o ato de julgar, a jurisdicionalidade, é a principal garantia e o pressuposto de todas as demais, no axioma nulla culpa sine iudicio, onde a legalidade é pressuposto. Então, partindo de um modelo jurídico normativo que eu respeito, que eu adoto na universidade e na prática forense, nós temos que buscar soluções, compatibilizar as novas realidades com a proposta garantista no processo penal, que há mais de 30 anos, como eu disse, não se deu às inteiras no Brasil. Essa proposta, dentro de um mundo que se move de forma acelerada, desordenada, um mundo complexo, um fenômeno do nosso tempo, as pessoas, evidentemente, e não é um jogo de palavras aqui, quem milita na advocacia criminal sabe que quando o sujeito abre a porta e senta no escritório do Cacai, e ele vai optar, Bruno, por um processo criminal contencioso, ele já sabe que ele vai ter, mais das vezes, 10 anos de atuação do Cacai. E as pessoas não suportam mais isso. Por isso, cresce de uma forma também desorganizada os chamados acordos penais, que têm deficiências de garantias, mas que por pragmatismo, porque nós vivemos uma sociedade da pressa e o processo é lento, estigmatizante, pesado, as pessoas acabam optando pela solução simplista do acordo penal, independentemente de serem culpadas ou não. A partir disso, o ser humano não é um objeto e a sua inquietude é que nos faz, talvez, estar aqui para buscar soluções. A minha opinião, o processo penal, como reflexo do tempo, a nossa geração, a geração do futuro, continua discutindo eficiência versus garantia. É possível adotarmos a inteligência artificial nas nossas realidades? Sim. Se for para buscar um alto índice de garantias que leve a um menor erro, porque a premissa aqui é muito simples. Se um sistema jurídico normativo eleva o seu nível de garantias, a possibilidade de se ter um título executivo válido ao final é maior. Se eu aumento o nível de garantias, a possibilidade de que um culpado seja, se um inocente seja responsabilizado indevidamente é menor do que na perspectiva inversa. Se eu tenho um sistema de déficit de garantias, eventualmente, eu posso ter um inocente responsabilizado. Então, se as nossas ferramentas ajudarem numa perspectiva de minimização de erro judicial no processo penal, elas são importantes. Agora, se for para superar a estigmatização e, evidentemente, a seletividade, e diminuir o que meu amigo Rubens Casara fala, a potencialidade fascista da raiz originária do processo penal no Brasil. Essas ferramentas podem, de fato, nos auxiliar a cometer menos erros. Podem, de fato, oferecer um processo, ainda que garantista, mas mais ágil, que não seja um processo tão moroso. Agora, inserir dados, produzir algoritmos por região, por cor, por classe, por valor de salário e produzir mais seletividade, mais estigmatismo, mais injustiça, é seguir no desserviço que nós temos no processo penal brasileiro. Finalizando, então, o direito não é filho do céu, é sim um reflexo do seu tempo. A sociedade complexa é a sociedade que nós vivemos essa virtualização, e a partir dessa realidade, a frase é do Tobias Barreto, nós podemos
usar dessas ferramentas para melhorar o enfrentamento, sobretudo num tema que eu não tenho tempo aqui para expor, mas que eu deixo aos colegas, nos chamados, Cacai, megaprocessos. Quando nós nos formamos da LASEN, nós tínhamos um advogado para 30 casos. Hoje, o meu escritório tem 20 advogados para um caso só. Os megaprocessos, com volume de dados, com prova digital, com informações de toda ordem, esses megaprocessos, nós não temos nenhuma capacidade, Alexandre, de gestão desses processos se não for com o apoio da inteligência artificial. A minha geração é a geração que está tentando se capacitar e aprender para isso. Mas a geração que vem e que trabalha conosco é uma geração que já tem isso no seu DNA, que já carrega esses elementos dentro dos softwares, dos projetos, e que já fazem esses cruzamentos de dados e depois batem lá na sala do Cacá e entregam para ele as informações para ele pensar, racionalizar, estruturar uma defesa, ver estratégia, etc. Então, são essas as minhas considerações. Acho que é possível, sim, usar ferramentas. O ato de sentenciar por robô é inconcebível no processo penal, pelo menos na minha humilde opinião, mas o resto, as ferramentas, eu acho que o desafio é, sim, compatibilizar esse processo lento com o mundo acelerado, onde a inteligência artificial pode ser o caminho. Vou sair no meio termo para não ficar mal, né, Cacai? Você viu que estou... a situação do processo penal, Cacai sabe, Tiago, quem milita nisso, Bruno, é dramática, né? Então eu quis fazer essa observação. Só temos uma realidade, é preciso salvá-la, mesmo com o pior dos slogans, né? É preciso fazer alguma coisa, não se pode ficar sem fazer nada. Muito obrigado. Antes de comentar a fala do nosso professor Alexandre Wunderlich, eu gostaria de anunciar que o Cacai conseguiu uma audiência real no ambiente do Supremo Tribunal Federal e precisa sair neste momento. É tão raro que eu estou indo. Muito obrigado, foi uma honra, querido. Alexandre Wunderlich trouxe uma visão de esperança da aplicação de inteligência artificial no âmbito do processo penal. E algo que nos chama muita atenção é, se for para usar inteligência artificial para reforçar o garantismo penal como um instrumento de redução de desigualdades e de diferenças de julgamentos em casos semelhantes, será visto com muito bons olhos. E é algo que, de fato, a inteligência artificial pode, a partir de um olhar macroscópico de toda a justiça, ela pode identificar preconceitos, divergências que hoje o nosso olhar humano não consegue ver. E essa é uma grande oportunidade que Alexandre Wunderlich traz para que tenhamos uma inteligência artificial no âmbito penal que respeite o devido processo legal e o próprio devido processo tecnológico. Passo então a palavra para Bruno Portela, igualmente professor, que representa neste momento, nessa mesa, a Advocacia Geral da União. Bruno Portela, além de um grande conhecedor e pesquisador no direito, também é líder em laboratórios de inovação, que recente foi estruturado no âmbito da AGU e já se torna uma grande referência para todo o país. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Tiago. Obrigado à Expojude pelo convite. Queria aqui também agradecer a presença do professor doutor Alexandre, do colega, do amigo de advocacia, Cacai. Estou aqui representando o ministro Jorge Messias. Estou hoje trabalhando no Laboratório de Inovação da AGU. Então, o convite veio até por ter trabalhado diretamente nos principais marcos de inovação do país. Nos últimos 15 anos eu tive essa felicidade de trabalhar no Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, no Marco Legal das Startups, com os instrumentos de fomento à inovação. E hoje, diferentemente dos professores, né, do Cacai, a minha fala vai ter um olhar muito mais para a tecnologia do que realmente
para o olhar que foi abordado aqui, eu até agradeço. O Cacai começou com essa abordagem humana, né? E depois o professor Alexandre veio com a abordagem realmente do direito do processo penal. Então, na minha fala vai ter aqui um pouco do impacto da tecnologia, dos desafios, das reflexões, tem inclusive a legitimação em relação ao próprio processo penal, o contexto que nós estamos hoje, a AGU, Sistema de Justiça, e, por fim, as ações e iniciativas dentro dessa tecnologia. Mas a gente está falando de uma tecnologia emergente que tem seus impactos, os impactos já estão muito próximos, dos próximos 18, 36 meses, as grandes instituições vão passar por isso, e a abordagem humana que o Cacai trouxe realmente traz para a inovação. Inovação é o quê? Resolver problema para a comunidade, para a sociedade, e o impacto é no ser humano. Então, dentro dessa perspectiva, a gente começa aqui, né, trabalhando, né, essas reflexões profundas no campo jurídico, principalmente no direito penal. Por quê? Porque ali a gente vai envolver direitos fundamentais, direitos humanos, a ética e, acima de tudo, a preservação do devido processo legal. A gente vem, né, com tecnologias, né, avançando cada vez mais rápido. A gente viu a internet na década de 90, a transformação digital que foi muito acelerada por causa da pandemia na última década, smartphones em 2006, 2007 com o próprio iPhone, e agora a gente tem a corrida pela inteligência artificial. E eu sempre gosto, quando a gente fala de tecnologia, citar um economista aqui num ambiente que é mais de direito, mas que é o Peter Thiel, né? Que ele sempre fala que a competição é para os perdedores, né? Quem inova não compete. E é exatamente isso que as grandes instituições estão fazendo e as big techs que usam inteligência artificial. Então, dentro desse contexto, dentro dessa perspectiva, evidentemente o Brasil não pode se furtar de utilizar essa tecnologia. A gente usar essa tecnologia na saúde, na indústria, mas quando realmente você vai campo do direito, né, é um assunto mais profundo, em razão de toda a discussão, como eu falei, de direitos humanos, fundamentais, a própria ética. Então, dentro desse contexto, e aqui agradecer a oportunidade do ministro Jorge Messias ter nos dado, até para falar um pouco disso, e ele, na elaboração até do discurso, ele colocou: Bruno, eu tenho mais perguntas do que respostas. E a utilização da inteligência artificial é exatamente isso, né? É fazer a boa pergunta, fazer o bom prompt. Então, dentro desses desafios, a gente tem claramente, né, regulação, governança, proteção de dados e ética. Nós acabamos de voltar, eu coordenei um curso lá em Sevilha. Por que Sevilha? Lá é o centro de referência de regulação e inteligência artificial da União Europeia, que foi o primeiro bloco econômico /país a regular a inteligência artificial. Então, nós fomos 20 colegas da AGU, né, patrocinado aí pela nossa instituição, né, olhando essa agenda de futuro, que a Expojude aqui também busca fomentar e estimular, e com outros 15 colegas do Judiciário, principalmente do TRF da 6ª Região. Então, dentro dessa perspectiva, a gente viu, né, claramente, dentro, né, da comunidade europeia, esses desafios. Primeiro, regulação, né, eles endereçaram, estão agora passando por um momento de maturidade, governança, proteção de dados e ética. Então, dentro dessa transparência, né, que é um primeiro desafio que a gente tem, a capacidade de analisar grandes processos, megas processos, a gente vai ter a questão dos vieses, né, vieses que estão lá colocados. E quando a gente fala, Tiago, eu sei que você gosta da parte de compras públicas de inovação, quando a gente compra IA, a gente está comprando IA e algoritmos de onde? Do norte global, que vem com viés realmente totalmente deturpados da nossa diversidade. Então, sem sombra de dúvida, vem, né, já como um grande desafio a transparência. Outro ponto crucial é a imparcialidade, né? Todas as tecnologias serão dominadas por correntes e ideologias, isso está claro. Isso foi na internet, nas redes sociais, na transformação digital, e na inteligência artificial não vai ser diferente. Nós vamos ter ideologias lá, né, nos algoritmos, e isso a gente tem que garantir que essa tecnologia não produza, ou não reproduza, ou não reforce as desigualdades já estruturantes que nós temos dentro da nossa sociedade. Então é muito importante, por isso que eu disse, a fala do Cacai, no contexto de humano, que é colocar o human in loop, né, in the loop, botar o humano no loop da análise, da aplicação de inteligência artificial dentro desse contexto. Segundo, a parte de responsabilidade, né, quem cabe a responsabilidade pela decisão tomada com base em uma recomendação algorítmica. Temos dúvidas hoje, aí olhando muito para o lado da inovação, que eu sempre estou olhando, sobre até a propriedade intelectual, né, de algo que é produzido pela IA. A gente tem algumas decisões hoje nos Estados Unidos, a própria NPI aqui, mas realmente de quem vai ser a responsabilidade. Então a gente tem que tratar como Estado essa questão da accountability, né, a interpretabilidade, a explicabilidade. Então é outro desafio que deve ser colocado também nesses contextos. Também devemos considerar a privacidade, então a proteção desses dados sem comprometer o direito à privacidade, a proteção contra
para autoincriminação, está dentro realmente do contexto do processo penal. E a legitimação, professor Alexandre, que você falou muito realmente. A sociedade está preparada para aceitar essas decisões, né, judiciais baseadas em A, frente, né, no trade-off com a produtividade, com a eficiência. A gente vai ter que fazer essa reflexão também dentro da AGU quando a gente for analisar os nossos processos. Então, dentro dessa perspectiva, a AGU vem avançando muito fortemente com plataformas tecnológicas baseadas, né, nesse arcabouço jurídico que permite o uso responsável da inteligência artificial. A gente tem como foco, evidentemente, a produtividade da nossa atuação, e a gente tem um contexto de sistema de justiça com quase 84 milhões de processos. Então, a aplicação da inteligência artificial é algo que deve ser, sim, observado pela comunidade jurídica. A gente tem só na AGU, Tiago, 16 milhões de processos judiciais por ano e 22 milhões de processos consultivos por ano. Para 8 mil advogados, a gente até brinca que é o maior escritório de advocacia do Hemisfério Sul. A gente está aqui com a presença do nosso secretário de Gestão Estratégica, que cuida, né, das ferramentas tecnológicas, doutor secretário Alexandre Colares. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente tem que visualizar como a gente vai atuar. E essas ações e iniciativas da AGU, para esse contexto, já estão sendo feitas. Então, a IA é uma realidade para a AGU, mas nós estamos usando inteligência artificial para identificar padrões em causas semelhantes, sugerindo decisões baseadas em precedentes, auxiliando a uniformização das respostas. A gente fala isso muito dentro da AGU, né? Quando a gente fala 8 mil advogados espalhados nas 80 maiores cidades, o nosso cliente, no primeiro plano ali, mas o principal é a sociedade, no primeiro plano, que é uma resposta só. Então, a gente tem que utilizar a inteligência artificial para o que eu falo muito fortemente, e esse é um termo que a gente usa. Eu fui secretário de inovação a nível nacional, a gente usa a escalabilidade, né? Escalar, o scale-up. Então, a gente tem que escalonar também a nossa segurança jurídica dentro desse contexto, né? Com inteligência artificial. Então, a gente também está utilizando IA para classificar e endereçar os processos. Dentro dessa era de Big Data, é crucial ter ferramentas, né, que realizam a mineração de dados com o objetivo de identificar jurisprudências e precedentes relevantes. Muitas instituições estão levando isso, né, para dentro do seu código, dentro do seu modelo de negócio. A gente está utilizando a inteligência artificial para buscar a desjudicialização ou solução de conflitos. Eu vou repetir a frase do ministro Jorge Messias, que eu gosto muito, e é um dos eixos do laboratório. A gente tem como eixo a desjudicialização, a mediação e a solução de conflitos. E ele fala que a AGU ganha ou faz acordo, ela não perde. Então, dentro desse contexto, a gente está também usando a IA para diminuir a quantidade de litígio, desenvolvendo uma ferramenta de IA que analisa a probabilidade de êxito em processo, a parte de gestão de riscos. A gente vai falar um pouco mais, é uma atuação junto com o secretário Colares, lá dentro da AGU. A novidade é o uso da IA generativa no nosso sistema SAP, baseado em ChatGPT, na quarta geração. Isso a gente também já avançou. E agora a gente vem, né, trazendo dentro desse contexto, com todos esses desafios e reflexões na parte ética, direitos fundamentais, direitos humanos, né, olhando até na perspectiva de direito processual penal, com fake news, desinformação, tudo que passa pela gente. Dentro do Laboratório de Inovação, a gente vai buscar, né, atuar em rede. Nós temos hoje no Brasil, e aqui é uma comunidade jurídica que está, na sua grande parte, presente nesse evento da Expojude, até agradecer mais uma vez o convite do Ademir Piccoli. Nós temos no Brasil, Tiago e professor Alexandre, 40 mil advogados públicos, quase 10 mil na federal, na administração pública federal, quase 10 mil na estadual e quase 20 mil na municipal. Então, perfazendo ali quase 40 mil. E a ideia do ministro Jorge Messias é exatamente isso, atuar em rede. Não por isso nós criamos a Rede Nacional de Laboratórios de Inovação da Advocacia Pública Brasileira, para se conectar com um olhar também de não só aplicação da ferramenta tecnológica IA, mas também de como utilizar da forma mais ética, né, observando as garantias, o devido processo legal. Então, dentro desse contexto, nós vamos atuar com todas as advocacias públicas, firmando, né, parcerias com a NPM, Procuradores dos Municípios, com a ANAP, com o COMPEG. Então, a gente vai buscar atuar em rede. A gente vai também, dentro dessas iniciativas e ações, trabalhar inovação aberta, e trabalhar inovação aberta também com compras públicas de inovação de IA. A gente realmente está buscando, lá com a Secretaria de Gestão Estratégica, liderada pelo Colares, buscar compras públicas de inovação de inteligência artificial para trazer produtividade e eficiência. E a gente vai comprar um IA que ela pode já vir deturpada do norte global. Então, a gente tem que ter esse cuidado. São os desafios também na contratação de IA, para você, quando for contratar e utilizar aqueles algoritmos, realmente ele poder ter ali algo mais prejudicial do que positivo. Então, dentro desse contexto, a gente vai também trabalhar uma modelagem sonal inovadora para a AGU. Realmente, não só
com o olhar de buscar soluções jurídicas inovadoras que usem as tecnologias adequadas, mas também buscar soluções inovadoras para a advocacia com o uso da IA de forma ética, com uma boa regulação, com uma boa supervisão. Então, dentro dessa perspectiva, para finalizar aqui, né, esse contexto de advocacia pública, a gente entende sim que esse cenário exige, né, regulação, supervisão e principalmente muito debate. E esse canal é um canal muito positivo da Expojude para trabalhar não só a aplicação, né, a utilização dessa ferramenta, mas como utilizar. E como utilizar sempre com olhar humano. Muito obrigado. Recebemos uma verdadeira aula do Bruno Portela, que traz um mapa de governança sobre o uso da inteligência artificial no poder público. Traz sobre os critérios para o uso responsável, ético e todas as medidas que devem ser tomadas para que a gente alcance, ao final, eficiência e celeridade, preservando direitos fundamentais e todo o requisito legal do arcabouço jurídico brasileiro. Eu gostaria de trazer a contexto, como foi observado pelo Bruno Portela, a oportunidade de se utilizar no processo penal e também em outras esferas do ambiente judiciário o processo de inovação aberta, como muito bem lembrado e trazido pelo Bruno Portela, para que o poder público se conecte com empresas e possa desenvolver de maneira responsável e personalizada soluções que atendam aos requisitos do judiciário e de todo o sistema de justiça. Quando o Bruno traz a visão de que são milhares de advogados, 10.000 advogados atuando, é humanamente impossível identificar casos semelhantes num ambiente subjetivo de 10.000 pessoas. E a inteligência artificial, como trago pelo Vanderlich, ela pode ser usada como uma ferramenta para se identificar padrões e, inclusive, corrigir preconceitos que hoje não estão sendo percebidos pelo olhar humano individualizado. Aproveitando a oportunidade, que teremos alguns minutos, eu gostaria de abrir para que vocês, cada um dos senhores e senhoras, possam apresentar questões para os nossos palestrantes. E então, peço que seja disponibilizado o microfone para o público, por gentileza. Bruno, Por favor. eu acho tão impactante essa questão da tecnologia na nossa área e, sinceramente, eu acho que na área do direito processual penal, na área da advocacia criminal, na área da defensoria pública, que trabalha com os vulneráveis, nós já temos ferramentas que estão nos ajudando. Mas nós temos uma dificuldade muito grande do ato de sentenciar. Eu acho que as ferramentas há uma unanimidade que nós não vamos viver sem elas, mas o ato de decidir sobre a liberdade, o ato de decidir sobre uma sentença de tantos anos de pena privativa de liberdade, isso para nós é um desafio brutal, iniciar um processo de aceitação. E como fazer isso, talvez, a partir dos órgãos de Estado, de uma nova cultura de que as coisas inevitavelmente serão assim daqui para frente. E o papel da instituição e das instituições é fundamental. Porque uma coisa é o sujeito estar lá na ponta do balcão, né, fazendo uma atividade privada, desenvolvendo uma tese, tentando fazer que um direito seja cumprido. Outra questão é a questão de Estado. E aí eu acho que o desafio da AGU, e aí parabenizo o Bruno pela fala também, é fundamental. As discussões entre os criminalistas, quando eu quero convencer alguém de aceitar a inovação,
eu digo, já comentei aqui com o Thiago, eu digo o seguinte, Bruno, eu jamais serei julgado por uma máquina. E aí eu digo, e se for o juiz fulano de tal? Aí o sujeito pensa, eu acho que a máquina é melhor. Mais ou menos isso. Excelente provocação. E temos pergunta, por favor. Boa tarde, meu nome é Simone, eu sou da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Eu queria só colocar, assim, até é um questionamento, né, de qual o entendimento dos senhores em relação a justamente essa mudança de pensamento e de cultura, porque uma das questões que a gente percebe muito é essa preocupação de o julgamento pela máquina, alguma coisa assim, como se a gente quisesse automatizar as atividades, os procedimentos da forma como eles existem hoje. Então, os erros seriam automatizados, tudo isso continuaria. E essa mudança, né, a tentativa de trabalhar a cultura institucional de que você está automatizando processos que realmente te demandam aquele tempo, né, o trabalho braçal, e isso vai possibilitar você disponibilizar o recurso humano para que ele faça uma análise mais daquilo que é subjetivo realmente, daquilo que merece atenção. Ou seja, toda aquela etapa de sistematização que antes você precisaria fazer, a juntada de documentos, a juntada de tudo aquilo que você tem, demanda todo aquele tempo, né, da análise de um processo, igual às vezes na instituição, a gente trabalhando muito com essa questão de toda a elaboração de um inquérito, me demanda várias atividades que são atividades instrumentais, atividades braçais, de pesquisa, de juntada, de processos que hoje você já teria objetivamente como automatizar. Então, a questão da cultura, se você conseguir vir muito trabalhando com a cultura de demonstrar que o que a tecnologia veio, que a inovação veio trabalhar, são justamente essas etapas manuais para liberar o profissional, o ser humano, né, para que ele possa, de fato, focar naquilo que a inteligência já deixou para ele. Olha, os pontos de atenção principal são esses. E aí, a partir daí, você conseguir ter mais tempo para essa análise, mais atenção, mudar o reflexo dos dados, né? Porque aquela questão, eu tenho um viés que ele é já de muitos anos. Só que se a gente continuar nesse mesmo mecanismo, os dados continuarão a ser alimentados no mesmo formato. Então, eu preciso começar a ter meios para que esses dados tenham mais qualidade e que reflitam a realidade, né? O que os senhores acham em relação a a capacidade de dentro hoje do serviço público, da gente conseguir trabalhar essa cultura, né? Para que até essa aceitação e a própria o apoio institucional que ele ocorra efetivamente. Eu agradeço, né, o questionamento e a provocação. A gente até brinca lá na GEU, em razão desse número que nós temos de 8.000, a gente tem colegas que são artesãos e colegas que são empacotadores, porque às vezes é humanamente impossível trabalhar com 400 processos por semana. Então ele vai ter que ter uma linha de produção muito rápida e algo que a máquina pode fazer, ela vai ter que fazer na GEU. Então a cultura organizacional inovadora é nesse sentido, realmente. Nós temos um custo para a sociedade, para vocês como contribuintes, e a gente vai sempre querer realmente reduzir esse custo. Comprar inovação hoje é caro, comprar inteligência artificial é caro, mas em alguns casos a gente vai ter que ir com esse olhar. Como é que a gente vai ter que trabalhar, né, dentro desse sentido? Ter transparência, ter explicabilidade, ter responsabilidade, legitimar as nossas decisões, que de certa forma a gente faz um controle, né? O advogado público ele faz o primeiro controle de legalidade e de constitucionalidade do ato administrativo, e às vezes de uma decisão que vai para o cidadão, ou para a cidadã. Então a gente precisa também ter dentro, né, do empacotamento ou dentro das ações em volume, só a Justiça Federal acredita que nós somos 75% dela. E ele está tratando com as pessoas, principalmente previdenciário, servidor, né, agendas gigantes e volumosas que precisam de um endereçamento de produtividade. Mas dentro desse contexto, há sim, na nossa instituição, uma cultura organizacional inovadora, de aquilo que a gente conseguir, com muita responsabilidade, legitimação, transparência, atuar com a máquina, com inovação, com tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, nós vamos sim atuar. É o que eu estava dizendo do papel institucional de criar uma eu acho que é fundamental. No processo penal,
nosso desafio maior, eu acho que é a capacitação, porque acho que é um consenso também de que nós vamos buscar essas ferramentas. A Polícia Civil hoje tem softwares, o Ministério Público tem softwares de cruzamento de dados. Esses cruzamentos de dados, eles te dão extratos de relatórios de inteligência fiscal, então extratos de interceptação telefônicas, etc. e tal. Se nós formos fazer uma apreensão do aparelho celular, o desafio será fazer o que hoje mais se discute, a cadeia de custódia dessa prova digital. A forma da apreensão, o lacre, o código de segurança, o código hash, a perícia, a extração desses dados, hoje começou a ser a grande discussão do processo penal brasileiro. Por quê? Porque, invariavelmente, isso é feito lá na ponta pelo servente da justiça de uma forma atabalhoada e atécnica. Isso promove impunidade, isso promove uma série de nulidades processuais, porque é um direito fundamental. É um direito à intimidade e à privacidade. Então, quando se extrai esses dados, por exemplo, ou quando se faz uma busca e apreensão de prova digital na nuvem, não se tem, Bruno, um limite de tempo pretérito. A jurisprudência diz que é a prescrição. Então, se eu estou interceptando alguém e com um problema Y e eu acho na nuvem dele vários contratos de X problema em outros estados, eu compartilho essa prova. É um caso, né, de prova encontrada de prova fortuita, mas não há limite da prova digital de seu uso. Quando nós começamos com a interceptação telefônica, era grampear o sujeito com autorização judicial de 15 em 15 dias, prorrogável por igual período daqui para frente. Era um monitoramento telefônico. Hoje não se tem mais monitoramento telefônico. Hoje se tem uma discussão sobre criptografia do aplicativo do WhatsApp, que é uma discussão de marco de internet e tudo mais, que no Brasil ainda vige a criptografia. Alguns países já trabalham com um vírus espião, inserido com autorização judicial, mas no Brasil, invariavelmente, eu me deparo com consultas onde o celular ficou de posse do policial, de posse do policial militar, que foi entregue 3 meses depois, já tinha fotos das crianças dele dentro do celular, etc. Essa é a nossa realidade. Então, a capacitação dessas pessoas para que a gente tenha... E assim, não é de se esperar outra coisa dentro de um modelo processual penal que nós estamos no Brasil ainda engatinhando depois de 30 anos, com problemas que a gente não resolveu, de inquisitorialismo, de tudo mais. Mas eu não estou aqui fazendo um discurso pessimista, eu acho que a gente já evoluiu muito, né? Nós estamos com um painel de processo penal dentro do evento. Essa foi a nossa maior conquista, né? O Cacá é um sujeito extremamente conhecido nacionalmente. Eu já vou postar que ele falou sobre processo penal e tecnologia, que é um avanço. Isso chama a classe para o debate, chama a classe para uma melhoria. E aí não falo como advogado, falo como alguém que estuda, mestrado, doutorado, a gente tenta construir um mundo melhor. É o que a AGU está fazendo, é o que a gente está fazendo, é o que a Simone está fazendo na Polícia Civil, é buscar soluções. Muito obrigado, Thiago. Simone, meus parabéns pelo questionamento, pela provocação. E um ponto que nos chamou muita atenção na sua fala é a oportunidade para que a inteligência artificial seja utilizada para automatizar tarefas que hoje são repetitivas para nós humanos. E a partir do momento em que nós liberamos esse tempo, esse esforço numa atividade que deve efetivamente ser feita pela máquina, nós podemos nos concentrar numa análise subjetiva, qualificada, para identificar as nuances, corrigir eventuais preconceitos e vieses que já estão nos autos, que já estão naquele inquérito policial, e nós temos um trabalho efetivamente humano. Há um grande pesquisador que diz que, na verdade, a inteligência não é a inteligência artificial que está tomando o nosso trabalho. São boa parte do nosso trabalho que está sendo feita por humanos, que deveria ser feita por inteligência artificial, no momento em que nós nos permitimos fazer tarefas repetitivas que podem ser adotadas e utilizadas pela IA com segurança jurídica, preservando todas as medidas de governança que o Bruno Portela apresentou. Eu gostaria de consultá-los se há alguma pergunta adicional para ser apresentada para os nossos palestrantes, por gentileza. Boa tarde, Marivaldo Andrade, eu sou membro da Advocacia Geral da União. Eu tenho uma pergunta muito simples.
Internamente, nós temos um sistema altamente desenvolvido, que, para quem não sabe, chama-se Sapiens, acho que a maioria aqui conhece, e eu sou testemunha da evolução do início do Sapiens e até hoje. Mas a minha pergunta é basicamente o seguinte: os nossos gestores, os nossos governantes, têm consciência de que o tratamento da informação é um investimento e não meramente um custo? E mais que isso, o nosso orçamento dentro da Advocacia Geral da União, por exemplo, né, ele está acompanhando essa evolução dos sistemas de informação? Isso vale para todas as outras advocacias públicas, Defensoria Pública, Polícia Civil, os estados, os municípios, porque, em suma, trabalhar com a inteligência artificial, trabalhar com sistemas de tecnologia, tem um custo muito alto. E a pergunta é: será se os nossos governantes, os nossos orçamentos estão acompanhando essa evolução ou pararam no tempo? Essa é a pergunta. Muito obrigado. Perfeito, Marivaldo, um colega. Até dizer que o nosso secretário é o que lidera o Sapiens, né? Até parabenizo, né, pelas evoluções que estão sendo trazidas para toda a carreira. O secretário Alexandre Colares, junto com o Cláudio Braga, que também representa a secretaria. Primeiro ponto, acho que aí essa parte até fica mais confortável para mim, tá, Tiago, falar de inovação. O Laboratório de Inovação ele foi criado, sabe aonde? Dentro do gabinete do ministro. Porque inovação ela tem que ser top-down. Se você for nas principais nações, eu visitei das 10 às 8, as mais inovadoras do mundo, o gabinete da inovação era sempre do lado do gabinete do presidente, principalmente em Estados Unidos e Israel. Né? A Agência Nacional de Inovação fica lá, existe um officer lá no gabinete do presidente dos Estados Unidos. Então, dentro desse contexto, o ministro já colocou o próprio laboratório na sala, no mesmo andar dele, para dar essa perspectiva. O Laboratório de Inovação da AGU, ele tem 6 eixos. A gente quer trabalhar 6 eixos, não pode ter muitos. Mas o primeiro eixo é exatamente inovação na gestão do conhecimento. No final do dia, toda instituição que se preserve, e a nossa, que está em todos os ministérios, autarquias e fundações espalhadas nas 80 maiores cidades do país, qualquer ato administrativo, normativo, dentro da administração pública passa pela gente, dado é algo muito importante dentro desse contexto. E na parte de inovação, de orçamento que você falou, Marivaldo, isso é importante, eu venho falando isso há muito tempo, eu participei, como eu disse, do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, e escrevi alguns dispositivos e instrumentos, né, junto com a academia e a indústria, quando eu estava como consultor jurídico do MCTI. A gente criou lá a ICT, a AGU, né, vai virar agora uma ICT, uma Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação, para trabalhar, né, soluções inovadoras de todas as ordens, ou tecnológica ou não. E com essa modelagem institucional inovadora, eu estou sendo procurado quase que todo dia por diversas instituições públicas. Quase todo dia não, né, mais de 2 vezes por dia. Hoje mesmo foi a BIM, que quer virar ICT e quer que o Laboratório de Inovação da AGU ajude eles virarem ICT. As fundações de amparo me procuraram quando eu estava em reunião com Colares na FINEP. Ontem foi o CNJ e assim por diante. A AGU vai buscar, nessa modelagem institucional inovadora, trabalhar em rede, inovação aberta, com grandes projetos de pesquisa, né, para toda a atividade, todas as atribuições da nossa agenda com a nossa agenda de segurança jurídica. Então, a gente vai buscar dar produtividade de segurança jurídica, escalonar, ou linguagem simples, ou qualquer tipo de solução, e a gente vai ter uma modelagem institucional inovadora dentro da AGU para captar recursos e para que a gente tenha, né, de certa forma, recursos perenes. Inovação, até a gente brinca, e eu dou muita palestra sobre isso e aula, inovação é falha, é fracasso, até brinco que tem conto de falhas, então precisa ter recurso, por isso que é venture capital, capital de risco, tem que ter risco, inovação, então tem que ter orçamento adequado, e é por isso que o ministro Jorge Messias está transformando a AGU numa instituição com agenda de futuro. Muito obrigado por compartilhar essa grande novidade, a AGU sendo uma referência nacional e possivelmente ampliando para outros países de investimento em inovação, ciência e tecnologia. E temos ainda 2 minutos, eu gostaria de ouvir a nossa última pergunta do senhor que está já preparado. Boa tarde, eu sou o Marcelo, sou da Caixa. É mais uma curiosidade, eu queria a opinião de vocês sobre qual é o limite que a gente consegue estabelecer na adoção da IA dentro do direito, né? O direito é uma ciência muito subjetiva, né? Cada um exerce ele de uma maneira
subjetiva dentro daquela estratégia que é se adotada numa defesa ou numa acusação. Então, qual é o limite para você adotar a IA para que não aconteça a questão do julgamento pela máquina? Né? Eu queria entender só a opinião de vocês sobre esse Vou limite. passar para o Bruno. A pergunta é difícil demais, eu vou passar para ele. Não, assim, a minha visão é muito clara como agente público, e realmente é difícil. Eu fiquei pensando, eu estava assim, será que eu passo para o Tiago ou para o Alexandre? Aí passaram para mim antes. Mas, assim, com o olhar da minha instituição, é o devido processo legal. Esse é a nossa meta, o nosso mantra é que a inteligência artificial seja aplicada na nossa instituição com o olhar de devido processo legal quando envolver terceiros, sem sombra de dúvida. Eu vou concordar, porque esse sistema rígido de garantias, né, olhando no processo penal, que é o meu objeto, eu acho que é bem diferente, né? As outras áreas, elas andam muito mais rápido do que a nossa. A nossa área tem essa resistência, que eu acho natural também, né? Mas é o sistema de garantias, isso que está em risco. Aí também gosto de inverter as perguntas sempre, né? Você não quer ser julgado por uma pessoa de carne e osso, mas se a pessoa de carne e osso for XY, você prefere um robô. Mas é a mesma coisa também, você quer um sistema inquisitorial que você está vivendo hoje, ou você quer um processo de inteligência artificial que seja um pouco mais garantista? Porque o que a gente tem hoje, de fato, é uma densidade de garantias muito baixa. Isso tem dados, tem pesquisa, o processo penal é um processo penal punitivista demais, sim, seletivo e tudo mais, né? Então, o limite é o sistema de garantias, mas sempre pensando de que o que tem hoje não funciona adequadamente. E eu vejo essa inteligência artificial como uma bengala que pode me ajudar a levantar, entendeu? Se isso for uma perspectiva de buscar melhoria dentro do sistema, sou favorável. Tem que ir à frente, a geração que vem, a geração dos meus filhos, a geração que vai advogar, que vai decidir, que vai acusar, daqui para frente, vai ter ferramentas que a minha geração não teve. E pode ter avanços, porque a minha geração, que é a geração de 88, há 30 anos tenta esses avanços no processo penal e não consegue. Então, acho que esse era o recado que eu queria dar a todos. Muito obrigado mais uma vez, Thiago e Bruno. A pergunta, de fato, é muito difícil, ainda bem que os nossos professores apresentaram já o devido processo legal. E um ponto que nós retomamos é como é que a inteligência artificial está sendo utilizada hoje. Então, quando nós temos o uso para uma transcrição de um vídeo, de uma audiência que foi realizada no processo, temos uma utilização da inteligência artificial como instrumento de eficiência em algo acessório ao processo. Quando temos a inteligência artificial utilizada para a identificação de padrões de jurimétricos para saber se naquela determinada região, como aquele caso específico está sendo apreciado ou decidido, nós temos um insumo adicional ao juiz, ao magistrado e sua equipe, inclusive desde o início do processo, na sua investigação, para que os atores públicos tenham mais informações sobre a realidade processual. E a grande questão é, chegando de um nível de apoio acessório até avançarmos para a elaboração de manifestações, de pareceres, decisões ou mesmo julgamentos, sentenças. Aí sim temos uma grande reflexão ética e, inclusive, de senso crítico. Há um documentário na Espanha que foi lançado recentemente que o conselheiro Bandeira apresentou aqui ontem. Iniciaram com uma automação do processo judicial na Espanha, um filme hipotético, e identificaram que havia uma redução da desigualdade nos julgamentos, até o momento que a sugestão que era feita pelo algoritmo de inteligência artificial, que era inicialmente facultativa, ela chegou-se ao debate sobre se ela seria ou não obrigatória. Numa investigação maior, identificaram que os casos de corrupção, de vendas de decisões e sentenças, eram quando os juízes não seguiam a sugestão feita pela IA. E a partir desse diagnóstico de casos específicos de corrupção, que os juízes não estavam seguindo a regra apontada pela IA, o governo e a sociedade decidiu fazer o quê? Definir como obrigatória a adoção da sugestão e da decisão que foi elaborada pela IA. E a partir disso que surge toda a trama, porque no direito nós temos muita subjetividade. E as exceções que podem ser
julgamentos feitos de maneira irregular pela máquina não serão revertidos, porque naquela situação não há mais a possibilidade de revisão. E aí que vem a pergunta: por quem queremos ser julgados? Com essas palavras, eu gostaria de encerrar este painel e agradecer a oportunidade de debater o processo penal e o uso da inteligência artificial com todo o respeito ao devido processo legal e também ao devido processo tecnológico. Muito obrigado. E, na sequência, seguimos com mais um painel instigante de professores que já estão aqui presencialmente, professor Walter, professor Anderson, que nos trarão a experiência dogmática acadêmica e também no âmbito da justiça sobre a inteligência artificial aplicada de maneira prática. Muito obrigado.